Olá, amigos, amigas. Estamos aqui na edição especial do Papo Cajuíno, podcast que está em parceria com a Segunda-feira da Literatura Cearense, que acontece aqui no Centro Cultural do Nordeste. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Roberto Smith. Ele é autor do livro que estará na programação da segunda-feira, do sábado, dia 8 de junho, o livro Estranhamento e Cotidiano, das edições de Demócrito Rocha. E a gente vai conversar, vai levar um papo hoje com o Dr. Roberto Smith. Muitos já devem conhecê-lo, por sua trajetória na área econômica, como professor universitário. Para a gente ganhar tempo e ouvi-lo mais desse papo especial do Papo Cajuíno, a gente vai somente trazer um resumo, porque é uma história bem longa. O Dr. Roberto Smith é paulista, né, residente no Ceará já há muito tempo, formado na Universidade de São Paulo, com mestrado em Economia no Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste, doutorado no Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, e vem se dedicando tanto na área acadêmica quanto na área profissional, economia regional e urbana. É também professor adjunto do Departamento de Teoria Econômica da Faculdade do curso de mestrado da UFC e está lançando na segunda-feira da Literatura Cearense Estranhamento e Cotidiano, reforçando, dia 8 de junho, aqui no Centro Cultural do Nordeste, a partir das 17 horas. Estranhamento e Cotidiano. Doutor Roberto, a gente vai começar aqui por um trechinho que traz esse livro, que é um livro, uma novidade para o leitor que está acostumado a conhecê-lo, da área econômica, de desenvolvimento, industrialização. Eu tive a alegria e o prazer de trabalhar junto com o senhor na ADES. O Dr. Roberto Smith também foi presidente do Banco do Nordeste. E a gente começa com esse trechinho para o senhor começar nesse bate-papo do Papo Cajuíno, especial da segunda-feira da literatura cearense, trazendo o seguinte trecho. Encaramos o mundo como um todo natural, como se as coisas e o mundo sempre fossem assim. É preciso treinar o olhar e construir um olhar para a realidade, e esse se faz com base no estranhamento do cotidiano. O olhar sobre as coisas no mundo não é neutro, e sim cheio de pré-noções. É preciso quebrar tal forma de olhar a realidade. Contos do estranhamento buscam revolver um subconsciente amortecido. O que é esse estranhamento do cotidiano, doutor? Bem, na realidade, o livro que eu estou lançando, eu chamo de Contos do Estranhamento. É claro que esses Contos do Estranhamento eles são obtidos a partir da minha vivência, quase que cotidiana, algumas histórias que vêm à mente, mas não são histórias que diretamente trabalhadas a partir dessas vivências. Quer dizer, aqui tem um aspecto de criação, né? Ou às vezes mesmo de estruturação de certos acontecimentos, né? Mas a tônica geral é realmente de vivências e que no estranhamento, sabe, alguma coisa que está sentindo. Estranhamento é um termo filosófico, né? Ele é próximo do termo de alienação, quer dizer, é aquilo que importuna a gente muitas vezes sem saber o que, criando algum problema que você sente, mas não sabe direito qual é, né? E o estranhamento, na verdade, significa um ser apartado de si. Quer dizer, então, os contos do estranhamento, eles estão as histórias que eu conto, assim, tentando chegar a essa visão mais completa daquilo que é o visível e daquilo que não é o visível ou não está à mostra, mas que está lá, né? E a ideia é essa, é uma exploração daquilo que é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, né? Do ser, então, tentando se integrar de uma forma completa. É a falta de integração entre eu e o meu corpo, né? Entre eu e a minha capacidade de amar, essas coisas que são desencontros, mas também
que estão presentes, e estão presentes nesses contos também, a questão do estranhamento, que é alguma coisa que decorre de processos políticos, né, de alienação, e que causam dor, medo, apreensões e tudo mais, ou as palavras que não são ditas e que estão subjacentes, né, e que estão lá. O senhor acha que, até que ponto a gente pode dizer que, e aí o senhor pode explicar melhor para o nosso leitor, as pessoas que vão visitar a feira e vão conhecer o seu livro, esse momento que a gente vive atualmente, político, econômico, social, ambiental, esse estranhamento de coisas, rupturas de ideologias, cisões, polarizações, o senhor que também tem uma participação política muito grande, né, em processo histórico mesmo, aqui dentro do Ceará, o que isso está dentro do seu livro, esse momento atual que a gente está vivendo, como isso está refletido nessas suas reflexões? Eles perpassam pelos contos, né? Realmente, por exemplo, a questão do racismo, ela já está logo de cara no primeiro conto, né? Quer dizer, como às vezes você tem uma visão onírica do mundo de criança e tudo mais, que de repente você entra num choque, né, de realidade, né, da convivência com o racismo que não está lá. Esse é um exemplo, e é um exemplo que perpassa para todos. A história também da prisão, que eu fui afetado, né, pelo fato de estar procurando um lugar de trabalho da minha mulher, né, um emprego para minha mulher que estava grávida, e de repente fomos presos e passei por situações difíceis, né? Mas também certas histórias que muitas vezes elas são construídas a partir de aspectos, de histórias que me contam, e eu junto uma coisa com outra e entendo que isso acaba tendo um significado, né? E que esse significado ele não está solto por aí, ele estava em algum lugar. A pergunta é por que esse significado brota? Quer dizer, então, a coisa que mexe com o teu inconsciente, teu subconsciente, e ela vem à tona, né? Isso é como um processo divinatório, né? Quer dizer, um processo divinatório, quem acredita num processo divinatório precisa entender que, ao fazer uma consulta, muitas vezes aquilo que é falado, algumas coisas impressionam, outras não. Quer dizer, as coisas que impressionam é porque elas estão mexendo com alguma coisa que eu digo que está num poço sem fundo e que de repente emerge desse poço sem fundo. Então, realmente, é isso que brotou dessa minha formulação de contos, né? Que brotaram desse lugar nenhum, porque eu não sei por que de repente eu me meti a escrever contos, porque a minha vida foi eivada de trabalhos técnicos da área de economia, de formação econômica. Eu gosto muito de história, e de repente isso foi possível, saiu, e continua saindo, né? E continua saindo, é alguma coisa que me dá muito prazer, porque me permite estar trabalhando comigo mesmo. A minha pretensão não era publicar isso. Eu achava até que não eram publicáveis. Mas, de repente, eu fui convidado a publicar, pedi uma avaliação, e foi dito que era literatura. Então estamos acreditando que é uma literatura, mas cabe ao leitor aqui realmente ver o que aquilo tem de literatura, mas é alguma coisa que para mim foi importante, me gerou bastante amor pelo que eu estava fazendo. Agora, essas histórias é o que eu digo, elas acabam tendo uma vida autônoma na hora que são publicadas e deixam de ser minhas histórias. Professor, que pena que demorou tanto para ver esses contos a público, né? Porque a gente Você sabe, sempre tem uma coisa interessante na minha vida, assim, eu acho que puxei meu pai, porque e a ilustração do livro, da capa do livro, é de obra do meu pai.
E meu pai foi uma pessoa que se revelou como um artista plástico e que teve renome e tudo mais, fez exposições no Museu de Arte de São Paulo, MASP e tudo. E começou a fazer isso depois dos 60, 70 anos, né? E acho que... Acabou puxando um pouco. Eu acho que tem alguma coisa assim dos frutos maduros, né? Professor, eu vou citar aqui o senhor deve conhecer com certeza, tanto a história como, não sei se conhecer pessoalmente, eu queria muito ter essa alegria. Infelizmente, foi diagnosticado recentemente com câncer, o presidente Mujica, o ex-presidente Mujica, aliás, né? Em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele fala da questão política, da questão da juventude, das paixões dele, enfim. E ele cita, quando é perguntado sobre a questão política, né, ele fala que, no caso da esquerda, há um processo de infantilismo com algumas situações referentes a desenvolvimento, economia, ideologia, enfim. E é preciso amadurecer isso para não cairmos em erros recentes, né, em que outra situação acabou se apoderando e gerando vamos dizer assim, é até difícil dizer o sinônimo para o que a gente viu recentemente no próprio Brasil e outros países, enfim, onde a extrema-direita liderou, né, alguns processos. Como é que o senhor vê essa análise que ele faz sobre... Você diz mas a respeito do que de análise, muitas vezes sem amadurecimento por parte da esquerda, seria Sim, isso? Eu acho que há um aspecto que eu já trato no outro livro que eu escrevi, né, que é a Propriedade da Terra e Transição, né? É um aspecto que muitas vezes a esquerda, a direita não tem plano nenhum, né? Mas a esquerda muitas vezes ela obedece a certos aspectos rígidos de entender a partir de teorias, né, a realidade, né? Isso que tem havido modificações importantes dentro das visões antropológicas e tudo mais, onde você, quer dizer, acaba merecendo uma atenção sobre o cotidiano, sobre o mundo de vida das pessoas e tudo mais, né, que eu acho que são bastante importantes. Isso está presente nesse livro que foi minha tese de doutorado, editado pela Brasiliense. Eu acho que ele tem toda a razão, né? E também é uma pessoa também madura, né? Madura bastante, mas de um valor indescritível, né? Realmente eu sou um grande admirador dele. Professor, a gente pode ir a partir da segunda-feira da literatura cearense, com o lançamento do seu livro, ter o professor mais perto desses eventos, desses momentos, onde a gente possa conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua produção científica. Infelizmente, no Brasil, né, existe ainda uma limitação para valorizar esse arcabouço de conhecimento de várias pessoas, né, de vários autores, enfim, de vários segmentos. A gente pode dizer que a partir da segunda-feira a gente vai ter o Roberto Smith mais presente nesses bate-papos, eventos, feiras literárias. Você está me pegando aqui em alguma coisa que é novidade para mim. É uma provocação boa, né? As provocações, quando são bem intencionadas, elas têm muito valor e mexem com a gente, né? Ou seja, na hora que... Eu tinha um pouco medo de me expor no que eu escrevia. Eu digo isso logo na apresentação, né? Acho que demorou porque também tinha muito medo de expor, porque realmente... Mas quando a gente faz isso, é um caminho sem volta, né? Quer dizer, se tiver isso, realmente eu aceito o desafio. Eu acho que é importante, porque eu acho que tem muito... As pessoas têm muito a dizer, sobretudo das suas experiências pessoais, de vida e tudo mais, porque quando a gente analisa melhor e conversa com os outros, a gente vê que todos nós passamos por processos, né, muito semelhantes, né? Quer dizer, e esses processos têm seus significados diversos em função do processo geracional,
né? De cada geração, e essas coisas precisam ser trocadas, precisam ser estabelecidas, né? Eu já fiz processo de terapia de grupo, de terapia de grupo, e ele é muito importante quando você vê que aquilo que você pensa que é o teu grande problema, tudo mais, é uma coisa que quando você compartilha, você vê que realmente isso não se afasta muito é claro, cada um com seus traços, tudo mais. Quer dizer, então essa forma de exposição ela é importante porque ela ajuda. Talvez as pessoas se mostrem mais aptas para também contar suas histórias e ouvir as histórias dos outros. Professor, infelizmente para nós que já estávamos, né, curtindo muito, mas é um convite, já é uma provocação boa, como eu falei, para quem não pôde conhecer ainda mais sobre o seu trabalho, sobre a sua obra, está no dia 8 de junho, sábado, na Feira da Literatura Cearense, conhecendo o seu novo livro de contos, Estranhamento e Cotidiano. Aliás, novo e primeiro livro de contos. Isso. Pela editora Demócrito Rocha, dia 8 de junho, sábado. Nós agradecemos a todos que acompanharam. Às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, segunda-feira da Literatura Cearense, que é um patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Esse Banco do Nordeste que eu quero muito bem.